Está gravando, Farina, é com você. Obrigado, Lala. Olá a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um seminário do Grupo de Flutuações Quânticas. Hoje é um dia especial por vários motivos. Primeiro, porque nós temos conosco o nosso querido Anderson, do CAP da UERJ. E depois, porque a gente está encerrando com chave de ouro. Esse período vem um recessozinho, esse é o último seminário do grupo, antes do recesso. Então, está sendo duplamente prazeroso hoje receber aqui o nosso querido Anderson. Pois bem, falar um pouquinho do Anderson. Ele é paraense, né? Da cidade de Ananindeua, mas ele mora no Rio já há muito tempo, mais de 10 anos, uns 12, 13 anos, desde 2009, se eu não me engano. Ele fez licenciatura e mestrado em física na UFPA, orientado pelos professores Danilo Alves e o Ednei Granhem. E depois ele veio fazer doutorado aqui na UFRJ, no nosso grupo. Eu tive um enorme prazer de poder colaborar com o Anderson. Foi aluno e virou um grande amigo até hoje. Muito bacana isso. Ele fez um estágio de pós-doc, ele fez pós-doc no CBPF, e desde 2015 ele é professor do CAP da UERJ, tá? Atuando tanto na educação básica quanto na formação inicial de professores. Ele tem interesse, como todos sabem, em física de Casimir, em particular no efeito Casimir dinâmico, sobre isso que ele vai falar hoje, e temas correlatos. E, mais recentemente, ele tem se interessado também pela física do grafeno. Bom, fora isso, embora ele seja torcedor do Fluminense aqui no Rio, ele é mesmo torcedor do Papão da Curuzu. Não sei se eu falei certo, mas ele é torcedor do Paysandu. Eu não me lembro se o Danilo é torcedor do arqui-adversário aí do Paysandu, do Remo, né? Outro tom de azul, compadre. Né? E, bom, ele ama a comida típica da terra dele, né? E o açaí tem que ser sem granola, puro, sem açúcar, aquela coisa assim dos puristas lá do Pará. Aliás, muito bom. Eu que nem gosto muito de açaí, quando provei o açaí lá do Pará, num açaí break, num congresso muito bem organizado lá pelo Danilo e pela galera lá do Pará, não tinha coffee break, era açaí break, né? E ele gosta muito de fazer trilhas, mas disse aqui que não aguentou fazer a travessia de Petrópolis-Teresópolis. Depois a gente vai querer esclarecimentos, tá? Por que você não aguentou? Mas eu devo confessar que eu devo muito ao Anderson, porque uma vez a gente estava nos Pirineus, Benasque 2011, sei lá. E aí, uma trilha, o dia livre da galera foi uma trilha super bonita pelos Pirineus, perto de um rio, pedras, e sobe e desce. E tinha o Kimball Milton, né, que já estava mais velho e estava andando devagar, e tinha que ter sempre alguém andando ali com ele. E tinha outro idosozinho ali, né, que era o Farina, que por algum motivo, acho que eu estava com um problema nas costas, e eu estava ali disputando com o Milton quem que ficava por último. E o Anderson foi muito gentil e teve a gentileza aí de ficar comigo o tempo todo na trilha. Na volta, nós fomos os lanterninhas, porque realmente eu estava com um problema nas costas. Lembra disso, né, Anderson? Lembro, compadre. Mas foi um passeio maravilhoso, aquele passeio. E ele gosta também de Fórmula 1, mas mandou avisar que não é do time do Verstappen. Eu vou deixar depois para o Felipe Rosa comentar, porque ele é um especialista em Fórmula 1. E aí eu tenho que tentar entender o que foi esse... Ou seja, ele é do time Hamilton. Aí. Pronto. Isso aí deve ser pré-primário de Fórmula 1, né? A rivalidade do momento. Por aí. Enfim, ele gosta de viajar, aprender idiomas, e um dia ele ainda pretende falar japonês e tocar contrabaixo. Gostei de saber disso. Isso é muito importante para as conexões empáticas. E então é isso. Nós temos o prazer hoje de ter o Anderson conosco. Ele vai falar de efeito Casimir dinâmico, como aumentar o efeito Casimir dinâmico com o decréscimo da refletividade do espelho. Anderson, por favor, palavra com você. Muito obrigado, Farina. Obrigado pelo convite do grupo. É bom rever os amigos, ainda que virtualmente, né? É sempre uma honra poder participar, acompanhar os eventos e
Pô, que missão, hein? Encerrar com chave de ouro aqui, então aumentou a responsa. Sobre aprender idiomas, né? Então, vou fazer uma brincadeirinha aqui, não sei se vou falar direito, né? O Atashua André Sansu. Então, é só o começo, né? Vamos lá, depois eu tenho que aprender o idioma completo. Beleza, pessoal. Então, bom, as cores não são as cores do papão, tá? São as cores da UERJ, mas eu vou falar hoje sobre o efeito Casimir dinâmico, o aumento do efeito Casimir dinâmico pelo decréscimo da refletividade no espelho. Como Farina comentou, esse trabalho, eu sou lá do CAP UERJ desde 2015, né? E esse trabalho nós publicamos recentemente, tá? Acabou de sair do forno, foi em janeiro de 2022. Ele foi feito em parceria com meus grandes amigos e professores Alessandra, que vocês já conhecem, Jefferson e o grande Danilo. Danilo está por aqui, né, na audiência, né, gente? Aqui, tá aqui. Todos os meus amigos lá da UFPA, minha alma mater, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o efeito Casimir dinâmico e contar um pouco para vocês sobre como é que foi a construção desse artigo, o que a gente está apresentando aqui de novidade, tá bom? Bom, gente, aqui a gente vai discutir basicamente, aqui não é o roteiro canônico do artigo, mas essencialmente eu vou falar do artigo ao descrever esses tópicos, então eu quero comentar algumas noções sobre efeito Casimir dinâmico, o basicão de efeito Casimir dinâmico, falar um pouco do nosso modelo teórico, o processo de criação de partículas, fazer uma breve aplicação e encerrar com alguns comentários. Desculpa, gente, acho que eu estou falando, eu percebi que eu estava com a tela errada, né? Acho que não saiu aqui da tela inicial. Eu sabia que isso ia acontecer. Deixa eu ver se vai passar agora. Pronto, agora sim, está direitinho. Então, a tela de colaboração, a tela do roteiro da apresentação. E, bom, vamos lá começar. Bom, gente, se fôssemos conversar dizer em poucas palavras, né, o que é o efeito Casimir dinâmico? Basicamente, consiste no efeito de criação de partículas a partir do movimento de objeto no vácuo. Então, criação de partículas a partir do movimento de objeto no vácuo. Esse slide, gente, está um pouco mais animado do que de costume, né? Eu não costumo desenhar muito, fazer muitas apresentações, mas eu espero que tenha ficado bacana, né? Mas vamos imaginar, eu estou ilustrando aqui um objeto. Desculpa, gente, eu estou olhando para outra tela, agora sim. Então, vamos imaginar que vocês estão vendo o ponteiro do mouse aí, gente, do pointer? Sim. Beleza, gente, valeu. Então, pessoal, imagina que nós tenhamos um objeto, esse objeto pode ser basicamente um espelho, né, uma placa. Vamos considerar um estado inicial como sendo o estado inicial de vácuo de um campo quântico. E esse objeto ele vai oscilar com uma lei prescrita de movimento e com uma frequência mecânica característica. Muito bem, então eu vou tentar simular aqui com as animações. Esse objeto vai se mover com uma alta frequência no vácuo. E, ao final desse processo, o que a gente espera observar? Exatamente a consequência do movimento desse objeto nesse meio, né? que é o fenômeno de criação de partículas. O efeito Casimir dinâmico, depois a gente faz um comentário sobre o porquê do nome efeito Casimir dinâmico, né? Mas apesar de parecer óbvio, não é tão óbvio assim, né? Casimir, de fato, nunca trabalhou com essa versão desse efeito de vácuo quântico, pelo menos não que eu conheça, né? Esse termo foi um termo cunhado e popularizado no final da década de 80, começo da década de 90, né? Há trabalhos mais recentes tentando popularizar uma nova versão, um novo nome para esse fenômeno. Mas o efeito Casimir dinâmico, diferente do efeito Casimir estático, né, do efeito Casimir standard, vamos dizer assim, padrão, ele se manifesta com apenas uma fronteira em movimento. Não precisamos da cavidade para observar o efeito Casimir dinâmico. Pode-se observar, pelo menos teoricamente, né, pode-se conjecturar, né, deduzir a criação de partículas a partir de apenas um objeto se movendo no vácuo. Bom, como consequência natural, se nós incorporarmos o princípio de conservação da energia, o princípio de conservação de energia, o movimento de um objeto no vácuo, o vácuo reage à presença desse objeto, atuando sobre ele uma força dissipativa. E essa força dissipativa vai extrair energia da placa. Essa energia ela só pode ser debitada à energia que fornecemos, ao agente externo responsável por esse objeto em movimento, como a dada frequência, como a lei prescrita do movimento. E a consequência direta disso, né, da ação dessas forças dissipativas nesses objetos em movimento, ou seja, dessas forças de reação à radiação, é a excitação do campo, né, a conversão de partículas virtuais em partículas reais. Uma versão completa de partida para falar de efeito Casimir dinâmico. Criação de partículas, forças de reação à radiação em objetos em movimento no vácuo. Mas essa é apenas uma maneira particular de descrever efeito Casimir dinâmico. A gente vai depois já entender porque que formas alternativas foram propostas, teoricamente e experimentalmente, para entender melhor o efeito Casimir dinâmico. Então, espelhos em movimento no vácuo
e o posterior processo de criação de partículas é apenas uma maneira particular de falar de efeito Casimir-dinâmico. Outra maneira, super engenhosa, consiste em modificar as propriedades materiais de um meio ou do próprio objeto que vai simular o movimento de um objeto da mesma maneira como e produzir da mesma maneira partículas, excitação do campo, né? Então, o efeito Casimir-dinâmico pode ser simulado por um objeto estático, né? E com as suas propriedades materiais variando no tempo. Eu estou confundido, gente. Eu estou olhando para a câmera, que tem uma tela aqui que eu tenho que olhar para outra tela. Enfim, mas eu vou me acertar aqui. Muito bem, gente. Então, vamos fazer a animação aqui também. Então, esse objeto, agora, só que olha só a diferença. Esse objeto é um objeto estático. As propriedades materiais do objeto ou do meio que se encontra vão ser alteradas. Então, estou tentando animar isso com esse esquema de cores aqui. E se esse cara muda com o tempo as suas propriedades materiais, o que se espera ao final desse processo, da mesma maneira como ocorre com um objeto em movimento, é que essa configuração de mudar as propriedades materiais do objeto simule o movimento de um espelho real, de espelho físico, e, consequentemente, possamos observar, teoricamente ou experimentalmente, a criação de partículas. Partículas reais vão ser produzidas aí. Bom, pessoal, mas falando então um pouco fazendo um breve histórico da história do efeito Casimir-dinâmico, né? Os primeiros trabalhos teóricos se remontam à década de 60, para ser rigoroso mesmo, né? O primeiro trabalho sobre efeito Casimir-dinâmico é acreditado ao Gerald Tracy Moore na sua tese de doutorado, submetido à Universidade de Brandeis. E só de curtição, eu coloquei o título da tese aqui. Eu tentei baixar a tese original para ler, mas não consegui ainda, né? Se alguém conseguir, por favor, compartilha com a gente. Mas The Electromagnetic Field and Laser Dynamics in a Cavity Bounded by Moving Mirrors. O cara já estava falando, de fato, de estudo de móveis. Talvez por justiça, algum dia, né, a gente possa também chamar, não tenho nada contra o nome efeito Casimir-dinâmico, muito pelo contrário, né? Mas por que não também, assim como todos nós, para quem gosta de futebol, para quem gosta de qualquer outro esporte, enfim, para quem tem uma torcida, né? Geralmente você tem um nome do time de futebol, um nome de uma torcida de outro esporte qualquer, sei lá. Mas sempre tem a alcunha, tem um apelido, aquele nome de mais carinhoso, né? Então, Casimir-dinâmico sempre vai ser um nome carinhoso, né? Mas por que não chamar efeito ao cara que pela primeira vez previu, teoricamente, esse fenômeno? Já vimos alguns trabalhos na literatura tentando popularizar o efeito Moore, né? Quem sabe um dia. Então, a década de 70 foi a década dos trabalhos pioneiros do chamado efeito Casimir-dinâmico. Então, Moore, eu estou tentando ilustrar aqui para vocês, uma cavidade, aqui seriam as placas de um perfil tridimensional, né? Mas já vou comentar com vocês que, na verdade, o Moore estudou um problema em uma dimensões. Então, foi uma cavidade unidimensional. Então, essas placas elas podem ser representadas simplesmente por pontinhos, né? Um ponto fixo, outro ponto com uma lei prescrita de movimento, a qual a gente pode associar uma frequência mecânica de vibração. E Moore foi um dos primeiros a comentar, a destacar que embora a manifestação mais simples do efeito Casimir-dinâmico possa ser com apenas um objeto em movimento, a quantidade de fótons ou o tempo necessário para se observar algo apreciável seriam de dias, horas, sei lá, horas ou dias. Então, o ideal é amplificar o processo de criação de partículas e o caminho talvez mais efetivo seja usando as cavidades, em que a frequência mecânica de vibração da placa pode ser um múltiplo da frequência de um dos modos do campo na cavidade. E, consequentemente, nós teremos um efeito de amplificação, de ressonância, amplificando a criação de partículas a uma taxa, essa sim, apreciável para ser observada. Então, Moore comenta isso no seu artigo, muito provavelmente na sua tese de 69, e no artigo que foi publicado em 70, né? Como vocês podem perceber, ele foi submetido em novembro de 69, mas publicado em janeiro de 70. Então, o Moore, ele acredita ser o Moore, o primeiro trabalho teórico sobre efeito Casimir-dinâmico, mas DeWitt, Fulling Davis e outros pioneiros da década de 70 também publicaram trabalhos e estudos sobre criação de partículas a partir do movimento de objetos no vácuo. Particularmente, o trabalho de Fulling Davis destaca com um trabalho muito bonito, muito elegante. Ele trata do problema de apenas também, né? Trata do problema de apenas um espelho em movimento. Bom, pessoal, dando sequência aqui, deixa eu ver se eu passei. Perfeito. Então, gente, o que acontece? Deixa eu voltar aqui no slide. Embora, então, a gente possamos utilizar cavidades para amplificar o processo de criação de partículas, nós temos um problema, que é exatamente o problema do aparato experimental para fazer com que um espelho físico, um espelho mecânico, de fato, um objeto físico, um espelho físico, oscile com a frequência apreciável para se observar partículas, para se observar os fótons, por exemplo, do campo eletromagnético, ou, no exercício teórico, né, os quanta do campo quântico que estivermos estudando.
Então, como é muito complicado você fazer uma placa mecânica física, espelho físico oscilar, sem que ele se autodestrua nesse processo, o que passou a ser adotado é criar algum mecanismo que possa simular o movimento efetivo, o movimento dessa placa física, dessa placa real, né? E essas primeiras ideias inspiradoras, ou pelo menos que foram registradas e que tomamos conhecimento, surgem no final da década de 80, começo da década de 90. A gente acredita particularmente a Jablanovich, em 89, que estava interessado em estudar propostas para melhorar a observação do efeito Unruh, né, com referenciais altamente acelerados, mas ele cria um mecanismo de excitação do vácuo quântico que vai simular o movimento de fronteira alterando no tempo, variando no tempo as propriedades materiais de um meio. Por exemplo, um índice de refração, algo do tipo, né? Então, agora nós estamos... Então, a ideia, já que diante da dificuldade experimental de se pôr em movimento um objeto físico, então, que tal um mecanismo que simule o movimento de maneira efetiva, né? E, então, inspirado nessas ideias, Dozov, que também publica em 2005 resultados que levam em consideração, basicamente, objetos estáticos que variam as propriedades do meio, ou seja, se procura maneiras alternativas de simular o movimento dos espelhos físicos, e talvez um dos experimentos ou propostas, na verdade, experimentais mais notáveis, se deva ao grupo da Bradio, da Universidade de Pádua, por volta de 2005, que publica uma proposta de experimentos que a gente geralmente apelida como experimento MIR, né, que é o Motion Induced Radiation, radiação induzida pelo movimento, que é inspirada exatamente na ideia do Jablanovich. O que acontece? Basicamente, aqui nós temos uma cavidade supercondutora de nióbio, e na extremidade dessa cavidade nós temos uma película de um material semicondutor, arseneto de galho, nesse caso. O que acontece? Esse objeto ele pode ir da posição P2 até a posição P1 em frações de segundo, muitas vezes, bilhões de vezes por segundo, se iluminado numa frequência adequada para que ele saia de uma configuração totalmente transparente para uma configuração totalmente refletora. Se for feito isso bilhões de vezes por segundo, pode-se simular o movimento de um espelho. Perceba, mas aqui nós não estamos, de fato, movendo um espelho físico, estamos simulando o movimento do espelho físico. E como é que eles iluminavam essa fatia semicondutora? Através de um pulso de laser de altíssima frequência, bilhões de vezes por segundo. Bilhões de vezes por segundo, estima-se que a taxa de fotos que poderia ser observada seria na faixa dos gigahertz. Infelizmente, por algumas dificuldades no experimento, esse anúncio nunca foi realizado. Mas a aventura para observar o efeito Casimir dinâmico não parou por aí. Em 2011, Wilson, um grupo de pesquisadores da Universidade da Chalmers, lá na Suécia, em 2011, anunciaram a primeira observação do efeito Casimir dinâmico nesse contexto que nós costumamos agora chamar de modelos análogos, que são exatamente esses, né, de simular movimentos reais a partir das mudanças das propriedades de um meio ou de um objeto. Então, o que acontece? Utilizando um guia coplanar de ondas, basicamente, a gente pode modelar esse experimento com um objeto estático, fixo em uma posição. Eu escolhi aqui a origem de um sistema de coordenadas e coloquei um esquema de cores aqui para ilustrar que as propriedades materiais desse meio estão se modificando com o passar do tempo. Particularmente aqui nesse experimento, o que acontece? Depois eu vou entrar, tem um slide que eu vou entrar com um pouco mais de detalhes, mas existe algum agente externo que está modificando propriedades internas desse aparato, que no fim do dia, pode ser no começo, no meio do dia também, a hora não importa, mas em algum momento vai se observar o fenômeno de criação de partículas. Tá? Então, a primeira observação, de fato, ainda que hajam torcida contra, ou que haja a esperança de que a gente possa, de fato, observar a partir de um movimento mecânico, ainda que indireto, né, a criação de partículas a partir do movimento mecânico efetivo de uma placa, ainda que indiretamente, né, os modelos análogos estão aí avançando bastante e trazendo ao mundo, né, anunciando ao mundo as evidências experimentais. Então, não só o Wilson, mas a gente nós não chegamos a comentar nesse artigo, mas a gente nós vamos observar nos próximos, né? A gente podemos citar pelo menos mais 4 anúncios de observação do efeito Casimir dinâmico, né? Aqui, nesse trabalho de 2012, foi um análogo do efeito, uma espécie de análogo acústico do efeito Casimir dinâmico, ou pelo menos inspirado no análogo acústico do efeito Casimir dinâmico, só que aqui utilizando a condensado de Bose-Einstein, Jaskula e colaboradores em 2012. Lá tem Mack em 2013, também utilizando, e mais recentemente, Schneider e colaboradores em 2020,
também no contexto da eletrodinâmica quântica de circuitos. Em 2009, Bezzoli, já utilizando sistemas óticos. Então, percebam que estamos aumentando aí não só se aumenta o interesse pelo estudo do efeito Casimir dinâmico, né, em modelos agora muito mais realísticos, como também, né, já se começa a se aumentar, começa a se popular, vamos dizer assim, né, mais evidências experimentais desse fenômeno de vácuo quântico. Então, eu prometi que ia falar um pouco mais sobre o experimento do SPID, ou seja, a primeira observação do efeito Casimir dinâmico na eletrodinâmica quântica de circuitos. De que maneira ela ocorreu, de que maneira ela se deu, né? Então, basicamente, o grupo, a gente apelida carinhosamente de experimento do SPID, SPID Experiment, de 2011, a primeira observação do efeito Casimir dinâmico se deu num modelo análogo, ou seja, a partir de um objeto estático cujas propriedades materiais são alteradas, variam com o tempo, e o objeto, de fato, ele é estático, mas alguma propriedade dele modifica no tempo, de tal modo que a gente vai, por algum mecanismo, aí cada problema vai descrever o seu, por algum mecanismo, ele vai produzir partículas, ele vai simular o movimento de uma fronteira. Então, eu descrevi ainda que brevemente, um pouco como seria lá com a fatia semicondutora na cavidade de nióbio. Vou tentar descrever também aqui, ainda que brevemente, como funciona o experimento do SPID. Então, na eletrodinâmica quântica de circuitos, nós temos os chamados guias de onda coplanar, que funcionam basicamente como linhas de transmissão de comprimento elétrico variável. Como é que se varia um comprimento elétrico de uma linha de transmissão? Bom, basicamente, na extremidade dessa linha de transmissão, nós podemos acoplar esse objeto, que eu estou ilustrando aqui com o mouse, é um SPID, né, que é um dispositivo supercondutor de interferência quântica, na prática, um magnetômetro extremamente sensível, mesmo a pequenos fluxos fraquíssimos de campos magnéticos. Então, o que acontece? Os caras controlavam com a sua chave seletora de liga e desliga, vamos dizer assim, uma frequência específica, faziam variar um fluxo de campo magnético na extremidade do SPID, onde mora ali, perdão, na extremidade da linha de transmissão, onde mora esse SPID, e em resposta a esse fluxo magnético, né, se podia variar o comprimento efetivo da linha de transmissão. De tal modo, ou de uma frequência tão elevada que, simulação de objeto do movimento efetivo de uma fronteira em movimento, criação de partículas. E, de fato, foi isso que aconteceu em 2011 e eles anunciaram para a comunidade esse experimento. Muito bem, pessoal. Nesse mesmo ano, 2011, um grande colega nosso do grupo, o Hector Silva, e o nosso grande compadre Farina, eles publicaram um artigo em 2011 a proposta de um modelo simples para estudar o efeito Casimir dinâmico a partir de um objeto em repouso, de objeto fixo ou estático, né, variando propriedades dependentes do tempo. Como é que funciona o modelo, basicamente? Assim, pessoal, a qualquer momento vocês podem... Eu só não estou vendo aqui o chat, não estou vendo mãos, não vou conseguir ver mãozinhas sendo levantadas, mas vocês podem interromper, abrir o microfone para fazer qualquer tipo de interrupção, tá bom? Fique à vontade. Então, gente, o que acontece? Em 2011, eles propuseram um modelo que guardava a conexão direta com a primeira observação do efeito Casimir dinâmico. Eu já vou explicar com um pouco mais de detalhes isso, né? O que acontece? Então, eles propuseram um objeto fixo, mais uma vez um código de cores aqui, né? As cores aí do Pará, brincadeira. Então, o que acontece? Esse esquema de cores é para simular, é para ilustrar aqui para vocês que esse objeto estático tem suas propriedades suas propriedades materiais variando com o tempo. E o que acontece, gente? Então, a gente pode, de alguma maneira, então, a mudança no tempo dessas propriedades materiais, no fim do dia, ela pode, é totalmente equivalente a impor uma condição de contorno independente do tempo. Não mencionei anteriormente, mas no fim do dia, impor condições de contorno para um objeto qualquer, em um campo relativístico, um campo quântico, se essas condições de contorno variam no tempo, ou pelo menos são condições de contorno, ou melhor, né, sendo mais rigoroso, são condições de contorno dependentes do tempo, a reconstrução do estado de vácuo ela vai ser feita de tal modo que pode-se observar o efeito Casimir dinâmico, ou seja, pode-se observar o fenômeno de criação de partículas. Bom, então, basicamente, o que eles propuseram? Eles propuseram uma condição de contorno em que nós temos um campo que é avaliado na origem, uma posição em particular, aqui, por exemplo, na posição onde se encontra o objeto, na origem, né, da nossa ilustração, e ela... esqueci de trocar isso aqui era para aparecer uma outra letra, mas tudo bem, guarda um pouco essa informação. Então, o campo é proporcional à derivada do campo e é mediado por essa função que varia com o tempo. Só que isso, na literatura, já é uma condição de contorno super conhecida, não só na literatura, mas no estudo mesmo de física clássica, né? Essa é a chamada condição de contorno de Robin. Condição de contorno de Robin
embora hajam controvérsias, isso no artigo a gente explica não, pincela em linhas gerais, né? Robin não tenha efetivamente estudado essas condições, conjunto de equações diferenciais ou condições de contorno que levam o seu nome, mas é o que está sendo é o que está popularizado aí na literatura, tá? Então, condições de Robin são condições que interpolam continuamente as conhecidíssimas condições de Dirichlet e Neumann. A condição de Dirichlet é a condição que o campo se anula sobre um particular ponto. Por exemplo, aqui no nosso objeto na placa. A condição de Neumann, a derivada espacial do campo se anula na placa. E a condição de Robin interpola continuamente essas duas funções por um parâmetro. Só que a condição de Robin raiz, a original, né, é um parâmetro constante. O que o Farina e o Hector fizeram em 2011 foi, cara, vamos fazer esse objeto variar no tempo. E olha só que barato. E, ao fazer isso, ao propor isso, então, se prepara-se todo o modelo teórico, chega aos seus resultados finais, criação de partículas, né, eficácia hemodinâmica, standard, bababá. Essa condição de contorno de Robin, que a gente vai chamar daqui em diante de condição de Robin dependente do tempo, ela guarda uma conexão com o experimento do Speed. Já vou voltar de novo para o slide do Speed. Agora, com uma informação adicional para vocês. Lá nessa linha de transmissão, as equações de Kirchhoff, características desse modelo da eletrodinâmica quântica de circuitos, brotam para a gente uma condição de contorno que tem esse formato aqui. Tá? Então, depende de parâmetros característicos, como a energia Josephson do Speed, a indutância por unidade de comprimento da linha de transmissão, enfim, e outros parâmetros característicos, que a gente pode deixar para um outro momento discutir com mais detalhes. Mas o que eu queria chamar a atenção da audiência agora é o seguinte: nota que aqui nós temos uma função que é avaliada num particular ponto, por exemplo, x igual a 0. Assim, o modelo, pela própria simetria do problema, né, ele é bidimensional. Uma dimensão espacial, uma dimensão temporal. Então, nota o seguinte, galera. Aqui nós temos um campo, ou uma função, a derivada espacial dessa função e uma função, algo que varia com o tempo. Tudo isso igual a 0. No fim do dia, essa condição de contorno pode ser recombinada ou mapeada na tal da condição de contorno de Robin dependente do tempo. Nós podemos fazer um paralelo entre essas condições de contorno. Daí a conexão desse trabalho com o espelho estático, com suas propriedades materiais variadas no tempo, com o trabalho com a primeira observação do efeito casinho dinâmico na eletrodinâmica quântica de circuitos. Então, aqui, desculpa, agora sim com a anotação que a gente está usando mais atualmente no grupo, né, com o gama de T aqui. Então, através desse modelo simples, né, se observou o fenômeno de criação de partículas, teoricamente também, né, e se comentou sobre a relação que se guardava entre essa condição de contorno e a condição de contorno usada no experimento. Só que tem uma novidade, ou pelo menos um caos aí para contar para vocês, que é a seguinte: na verdade, no experimento da eletrodinâmica quântica de circuitos, os caras do experimento, por algum motivo, desprezaram esse termo que está destacado aí na cor vermelha da tela de vocês. Bom, não sei se vai aparecer com outra cor para vocês, mas aqui na minha tela está vermelha agora. Eu estou usando o mouse aqui para destacar que função ou que termo, que parcela eu estou me referindo agora. Pois bem, acreditem, esse termo foi desprezado no experimento do Speed, e lá no final do doutorado desse que nos fala, surgiu a ideia de observar qual seria a influência desse termo num modelo parecido com o que propuseram Hector e Farina, levando em consideração esse termo. Ou seja, isso, no fim do dia, dá para a gente uma condição seria totalmente equivalente a propor um modelo de um objeto estático também numa certa posição, por exemplo, a origem do sistema de coordenadas, levar em consideração esse termo, que seria um termo proporcional à derivada segunda do campo, no caso que no nosso modelo é um modelo de um campo escalar em uma mais uma dimensões, como um modelo bidimensional. Embora não tenhamos sido os primeiros a comentar sobre essa condição de contorno, né, ela foi proposta por Fosco, Lombardo e Mazzelli em 2013, e também guarda relação com problemas lá na mecânica clássica, né, mas aqui a gente passou a usar a alcunha de condição de Robin generalizada. E aí, então, gente, nós observamos a influência desse termo e chegamos a alguns resultados bem intrigantes, bem interessantes. Pois bem, então ela também guarda alguma relação com o experimento do Speed. Tá? Bom, aqui esse parâmetro é um parâmetro que se relaciona. Depois fica a recomendação da leitura, tá, desse artigo, né, quem tiver interesse e tudo mais. Esse parâmetro ele é constante justamente por conta do mapeamento que nós fazemos diretamente com o experimento do Speed. Pois bem, gente, ainda estamos aqui nas sessões, né, de algumas sessões, algumas noções sobre efeito casinho dinâmico, mas para dar sequência ao nosso, e efetivamente falar da nossa contribuição desse artigo de janeiro de 2022,
Na natureza, nem sempre nós vamos encontrar o espelho. Na verdade, é complicado você encontrar os espelhos perfeitamente refletores, né? Em situações mais realísticas, os espelhos eles não vão se comportar dessa maneira. Sabe-se que a altas frequências esses espelhos vão ser transparentes. Então, por que não começar a tornar o estudo um pouco mais realista, incluir, ou pelo menos menos idealizado, e levar em consideração que foi feito por muitos autores, os chamados espelhos parcialmente refletores ou semi-transparentes, né? Então, ali no começo da década de 90, o grupo do Jaquel, não sei se eu escrevi corretamente aqui, eu vou verificar depois, o Renault. Então, o que acontece? Esses espelhos semi-transparentes, os espelhos móveis, os espelhos em movimento, né, semi-transparentes, eles vão ser reconstruídos por um método bem engenhoso, que é reconstruir os espelhos simulá-los, né, através de potenciais dependentes do tempo. E uma maneira bem esperta de fazer isso é utilizando potenciais do tipo delta de Dirac, acoplando com alguma constante, um parâmetro constante, esse potencial com o campo em estudo. Então, através dos potenciais de delta de Dirac, pode-se simular espelhos semi-transparentes em movimento, passa do sistema de coordenadas COMOV para o sistema de coordenadas de laboratório, utiliza a chamada técnica da matriz de espalhamento e chega-se a resultados não só da criação de partículas, aquele casamento completo, né? Não apenas criação de partículas, como também as forças de reação à radiação para esses modelos. Estudos em uma mais uma dimensões, apenas uma fronteira, cavidades, enfim, vários estudos foram feitos levando em consideração os espelhos, os potenciais do tipo delta de Dirac. Então, eles tinham parâmetros, a constante de complemento, que no limite apropriado, elas recuperam a chamada condição de contorno de espelho perfeito, né? Que basicamente é o campo anular na placa, né? Aqui, eu até por isso, acho que antecipando um estudo que já vou comentar com vocês daqui a pouco, né? Aqui eu coloquei que tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da placa, o campo se anula nesse limite de espelho perfeito. E mais recentemente, no grupo, nós estudamos em 2016 uma outra condição, um outro tipo de potencial dependente do tempo, agora com uma combinação de potencial delta com a derivada espacial da delta de Dirac. E, além de efeitos de transparência, nós conseguimos observar efeitos, conseguimos reconstruir um espelho, que a gente vai denominar um espelho assimétrico, que, no fim do dia, vai proporcionar uma criação assimétrica de partículas. Só que o mais intrigante não é apenas a criação assimétrica, e sim um resultado bem maneiro, que diz que sabe-se que a condição de espelho perfeito, em tese, é a que produz a maior quantidade de partículas, certo? Mas, nesse modelo simulado por potenciais de delta, com leve consideração a derivada espacial da delta de Dirac, pode-se, com um arranjo bem específico, uma combinação bem particular, chegar-se a uma configuração em que um espelho semi-transparente pode produzir, em movimento, no caso, né? Ao longo dos slides, estou tentando colocar essas setinhas, esses esquemas de cores para simular ou propriedades materiais variando no tempo, aqui no caso é transparência mesmo, tá? Ou espelhos em movimento. Mas o barato aqui foi, além da criação assimétrica, existem combinações que nós teremos um espelho transparente ou parcialmente refletor, transparente não, um espelho semi-transparente ou parcialmente refletor produzindo mais partículas que um espelho perfeito. Então, nesse trabalho de 2016, nós mostramos isso, meus colegas mostraram isso, né? Então, não sei se dá para perceber aí na animação de vocês, mas eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, mas se vocês forem contar o número de partículas, né? Estou representando por esses ciclos, essas bolinhas aqui, né? Tem um lado que tem mais partículas que o outro. Fica como desafio contabilizar isso aí posteriormente, quando rever o vídeo lá no YouTube. Então, que no limite de espelho perfeito, pode produzir condições de contorno de Dirichlet em um dos lados da fronteira e condição de Robin do outro lado da fronteira. Tá? É por isso, daí vem a nomenclatura, né, espelhos assimétricos. Tá? Então, também no limite particular de espelho perfeito, vai produzir um espelho assimétrico que obedece uma condição em um espaço, um semi-eixo infinito, por exemplo, à esquerda, produz outra condição de contorno no universo do semi-eixo positivo ou à direita da placa. Tudo bem? Muito bem, gente. Então, finalmente, terminada essa conclusão, eu pergunto a você algo, se vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma intervenção. Vou beber uma água aqui para
Se não tivermos perguntas, eu vou dar sequência. Então, vou apresentar brevemente, agora a gente vai para uma parte mais técnica, né? O modelo teórico do nosso trabalho. Então, basicamente, ele consistiu de um campo escalar sem massa em uma mais uma dimensões. E o espelho ele é simulado por um potencial generalizado dependente do tempo, do tipo delta e delta linha, ou seja, delta de Dirac, que é a derivada espacial da delta de Dirac, acoplado ao campo da origem. Já vou explicar para vocês o que significa esse termo generalizado, porque então, né, procurando eu tentei explicar nos slides anteriores, né, que estamos falando de potenciais delta, potenciais independentes do tempo, mas do tipo delta de Dirac, ou uma combinação de delta de Dirac com a derivada espacial da delta de Dirac. O que seria esse generalizado? Né? Ele é generalizado, gente, porque na Lagrangiana, que descreve esse modelo, nós acoplamos aqui no setor cinético um outro acoplamento com o potencial delta de Dirac, que mais tarde, que no limite de espelho perfeito, vai levar como caso particular, como caso limite, a chamada condição generalizada de Robin, que, como nós vimos, pode guardar alguma relação com aqueles experimentos. Embora aqui estejamos falando de espelhos semi-transparentes e lá sejam circuitos supercondutores, né? Mas, ainda assim, tomando o devido cuidado, né, se pode estabelecer uma conexão com aqueles experimentos, pelo menos em algum caso particular. Então, as propriedades materiais do espelho, gente, então nós temos aqui um espelho, e eu estou colocando aqui um esquema de cores de propósito para ilustrar a assimetria desse objeto, já antecipando que nós teremos criação de partículas nesse modelo, uma criação assimétrica de partículas, não sei se a transparência permite aqui, né? Mas nós temos uma criação, quantidades assimétricas, né, no lado esquerdo e direito dessa fronteira, e as propriedades materiais do espelho serão simuladas por parâmetros de acoplamento. 2 deles constantes e um dependente do tempo. A gente vai avaliar qual é a consequência dessa escolha. Então, nós podemos apresentar a equação de campo desse modelo na origem. Fora da origem, satisfaz exatamente a equação da onda. E, convenientemente, o campo, como nós temos um espelho semi-transparente, né, e nós iremos, daqui a pouquinho, utilizar o método da matriz de espalhamento, é conveniente separar o campo em 2 regiões, uma região à direita da fronteira e outra à esquerda da fronteira, ou seja, o campo, escrito em termos de componentes que se propagam em direção ao espelho ou sendo espalhadas, sejam refletidas ou transmitidas pelo espelho, né, à direita e à esquerda. Tá? Então, à direita do espelho, nós temos componentes do campo que se propagam, que se afastam da placa, componentes do campo que caminham em direção à placa. Né? A mesma coisa acontece do lado esquerdo. E, bom, para não ficar muito na matemática, eu tentei colocar aqui uma ilustração. Né? Então, nós temos o nosso objeto assimétrico, aqui o campo à direita, o campo à esquerda. Para a gente, para quem está acostumado com alguns jargões de estudos de efeito quasimodinâmico, particularmente criação de partícula, né? Está acostumado a tratar com modos in, out sobre uma perspectiva, que aqui é ligeiramente diferente. In, nessa apresentação, nesses slides e nesses estudos, se refere ao campo que se propaga, né, os componentes do campo que se propagam em direção à placa, tanto à direita quanto à esquerda desse objeto semi-transparente. E out são os campos que se afastam, né, os componentes do campo que se afastam dessa placa. Aqui talvez a ilustração seja mais feliz, né? Já que eu estou falando de modelos unidimensionais, então nós temos aqui um objeto com esse esquema de cores para ilustrar que ele é assimétrico, né? Então, a todo instante, por uma combinação particular de parâmetros, por uma combinação dos parâmetros que acoplam esse objeto ao campo, né? Que nesse caso seriam lambda 0, mi0 e q0. Me perdoe, gente, eu fui talvez eu tenha sido um pouco apressado e esqueci de fazer um comentário importante, né? Na Lagrangiana, que descreve esse modelo, percebo que nós temos o acoplamento do campo com essas constantes de acoplamento. Então, o parâmetro μ/t está acoplado com o potencial delta, daí vem a dependência temporal desse potencial, né? O parâmetro lambda se acopla com a derivada espacial da delta de Dirac. Esse cara vai ser o cara responsável por controlar, de alguma maneira, não apenas a assimetria da placa, como também, em alguma medida, a transparência ou a refletividade desse objeto. Também o parâmetro μ vai exercer esse papel, e o parâmetro q, particularmente, estamos interessados em observar qual é a contribuição que esse parâmetro pode trazer nesse modelo. Então, ele também está acoplado com o componente com o potencial tipo delta. Tá? Então, eu esqueci de comentar isso com vocês. Alguma pergunta, gente? Anderson, oi, compadre. Posso... Claro. Volta nesse slide aí.
Duas coisas. Uma tem alguma interpretação para esse termo a mais cinético aí? Porque você tem o termo cinético usual, que é aquele 1 com dt φ ao quadrado, né? Uhum. Tem esse delta de x. Por acaso, isso é como se, sei lá, tivesse uma contribuição tipo massa pontiforme nesse ponto x igual a zero, com algum termo cinético? Enfim, primeira pergunta é a interpretação desse cara. E a segunda pergunta por que vocês botaram algum motivo para terem posto a dependência temporal na delta de x e não na delta linha? Ou, de repente, vocês brincaram com tudo e acabaram vindo... Enfim, Sim, sim. algumas palavras sobre isso. Boas perguntas, compadre. Então, sim, compadre, aqui, de alguma maneira, pode guardar alguma relação com alguma massa pontiforme, mas esse modelo, no fim do dia, a gente pode, em mecânica clássica, associar ao problema de uma corda presa numa extremidade. E a gente geralmente costuma brincar, né? Se a gente está falando aqui em teoria quântica de campo de condição de Dirichlet e tenta reproduzir de alguma maneira essa condição lá na mecânica clássica, né? A gente poderia simplesmente, pega uma corda vibrante, prende ela numa extremidade e de fato fixa ela na extremidade. Então, esse problema diz que a vibração da corda naquele ponto, né? Avaliada naquele ponto, ela vai ser igual a zero. Se você substituir, em vez de fixar essa corda na extremidade, mas fixar ela numa haste, ou num anel com uma haste, né? E que vai oscilar. Bom, seria bom ter uma imagem aqui para ilustrar, mas enfim, vou tentar comentar aqui com palavras, né? Nós teríamos nessa configuração uma derivada espacial dessa função que descreve a variação, o deslocamento vertical das vibrações da corda, né? Em algo que sugere para a gente condição de Neumann. E se nós fizermos só que esse aro, o anel, em tese, é um anel de massa desprezível, certo? E podemos acoplar esse anel posteriormente a um sistema massa-mola, a uma mola, perdão, de constante elástica específica, K. E, no fim do dia, nós vamos ter ali uma condição naquele ponto da extremidade, né, que nos sugere uma condição de contorno do tipo Robin, né, ou lembra a condição de Robin. Pois bem, se agora, então, estamos indo por etapas. Primeiro a corda presa, depois colocamos um aro de massa desprezível, acoplamos esse aro de massa desprezível numa mola de constante elástica K, e descrevemos aí 3 condições de contorno diferentes, Dirichlet, Neumann e Robin. Pois bem, a suposta condição de Robin generalizada, guardando ali uma relação com a mecânica clássica, seria equivalente a colocar massa nesse anel. Então, não sei se eu consegui responder essa pergunta, de certa maneira guarda alguma relação com massa, embora a gente não tenha explicitado dessa maneira, né, aqui no nosso modelo. Agora, sobre os parâmetros serem, porque só um deles se variar no tempo e os outros serem mantidos constantes, né, de fato nós trabalhamos com isso, só apenas com esse modelo, não brincamos com Q variando no tempo ou lambda variando no tempo, embora pudéssemos fazer isso. Só que a motivação primeira é porque no limite de espelho perfeito, esse modelo de espelho semi-transparente vai reproduzir condição de contorno de Robin generalizada, que já sabemos guarda alguma relação com o experimento do Squid. E no experimento do Squid, o mapeamento desses parâmetros, esses parâmetros eles eram constantes. Basicamente foi isso. Mas pode-se, talvez futuramente, verificar variações temporais e os efeitos que eles podem produzir nesse modelo. Maravilha. Obrigado, Anderson. Show, compadre. Beleza, pessoal. Então, seguindo, nós estávamos aqui nesse slide, né? E aqui, como eu disse anteriormente, né? Então, nós temos aqui componentes do campo que se propagam em direção à placa. Esses são os nossos caras int, né? Então, isso aqui é a componente que se propaga para a esquerda, em direção à placa. Essa linha tracejada, para quem pôde acompanhar a apresentação do Jefferson ano passado, em julho do ano passado, né? Quem acompanhou um artigo que nós publicamos recentemente, né? Vão perceber que eu tirei essa figurinha de lá, né? Eu peguei emprestado de lá desse trabalho, mas achei bem interessante para descrever com alguma imagem o que está acontecendo aqui, né? Então, essa componente do campo também se propaga em direção à placa. E perceba que eu estou colocando aqui linhas tracejadas e linhas sólidas para ilustrar que, de fato, encontra um objeto com propriedades materiais
encontra um objeto assimétrico, né? Mas que, bom, se nós fôssemos estudar a matriz de espalhamento que descreveria esse modelo, né? Esse objeto estático, sem qualquer nenhum tipo, com parâmetros de acoplamento puramente constantes, eles não alteram as frequências, eles não alteram o campo que incide e que incide sobre esse objeto. Então, as componentes do campo que encontram a placa. Então, perceba que o shape, o formato dessas imagens foi feito de propósito para ilustrar essa configuração. Tá? E podemos também mostrar uma outra situação em que agora, pelo menos uma das constantes de acoplamento do campo com esses potenciais delta, delta linha, né? Delta de Dirac, derivada espacial da delta de Dirac, varia no tempo. Então, além de controlar combinações específicas desses parâmetros controlarem a refletividade, eles vão controlar também a assimetria. E, então, ao ter algum parâmetro que varia no tempo, nós vamos produzir, no fim do dia, uma condição de contorno dependente do tempo. E produzir condições de contorno dependente do tempo pode ter como consequência efeito Casimir dinâmico. De fato, é o que acontece. Então, aqui perceba que agora o formato, o shape dessas componentes do campo ele está perturbado. Então, o campo é perturbado pelas propriedades materiais variando no tempo desse objeto. E, ao fim de um processo, nós podemos computar a criação de partículas. Percebo que, mais uma vez, de propósito, aqui eu estou colocando um lado está ganhando em relação ao outro, né, para justamente ilustrar a produção assimétrica de partículas. Tá? Muito bem, gente. Então, dando sequência, a gente pode, né, levando em consideração as condições de continuidade do potencial tipo delta e a sua derivada, né, na origem, chegar a essas condições que nós chamamos de matching conditions, né? Eu não consegui traduzir para o nome mais apropriado, mas no fim do dia não deixam de se fazer o papel de condições de contorno para esse modelo em especial que nós estamos estudando. Só que aqui essa notação TIL, né, para simbolizar transformadas de Fourier das componentes do campo que se propagam à direita e à esquerda em direção ao espelho e espalhadas, vamos dizer assim, né, pelo espelho, ou seja, transmitidas ou refletidas. E esse parâmetro μ, de uma maneira genérica, ele pode ser descrito por um parâmetro constante, né? E uma função que vai fazer para a gente papel que é dependente do tempo e que vai, no fim do dia, alterar as propriedades materiais ou desse parâmetro, perdão, de acoplamento no tempo, que no fim do dia também, é muito fim no dia, né? Vai também... como se diz, vai exercer esse papel de alguma maneira, vai descrever as propriedades materiais da placa se codificando com o passar do tempo. Essa função é uma função arbitrária, porém limitada, né? Ela tem que satisfazer essas regrinhas. E, bom, nós garantimos isso nesse modelo, né? Então, para descrever de maneira apropriada, o método que a gente utiliza, né, para descrever efeito Casimir dinâmico aqui é o método da matriz de espalhamento. Então, é conveniente reunir essas componentes do campo em matrizes coluna, onde nós reunimos as componentes que se afastam da placa, separamos as componentes que incidem sobre a placa, e, de alguma maneira, nós precisamos relacionar essas componentes do campo que se afastam com as componentes do campo que se aproximam da placa, que encontram a placa. Né? São métodos sempre específicos, mas no fim do dia eles vão chegar ao mesmo resultado, ao mesmo objetivo. Só que aqui as regras que nós aprendemos da matriz de espalhamento, elas são convenientes para estudar modelos semi-transparentes, modelos que levamos em consideração a refletividade do objeto. Então, gente, ao fim do dia, após algumas manipulações algébricas, nós podemos mostrar que essa matriz que reúne os campos, né, de saída, ela pode ser escrita em termos da matriz coluna, que se relaciona os campos de entrada, de maneira genérica, como está aqui na fórmula, aqui em tela agora. Então, nós temos aqui esse objeto que vai fazer para a gente o papel de matriz de espalhamento, já vou descrever ele com um pouco mais de detalhes, e essa contribuição que, no fim do dia, vai ser responsável pela dinâmica do problema, que vai guardar a informação, de alguma maneira, das propriedades materiais do objeto, variando no tempo. O modelo, essencialmente, é isso. O Anderson. Oi, compadre. Tem S de ômega e tem S como função de ômega e ômega linha, né? São funções diferentes, né? São funções diferentes, exatamente. Vou descrevê-las agora com um pouco mais de detalhes. Então, aqui nós temos uma integral em ômega linha, né? O campo é ômega linha e uma função e o ômega original do campo, da frequência original do campo.
né? Mas eu vou descrever agora com um pouco mais de detalhes para a gente entender do que se trata. Mas sim, é outro S, né? Inclusive é um Não, S é caligráfico. outro S. Eu olhei agora, que eu tinha olhado antes, parecia a mesma letra. Não, vocês puseram diferente. Não, pois Desculpa. é, o S caligráfico que ficou um pouco, não ficou tão sutil, né? Não, Ficou foi erro sutil, meu. né? Erro meu. Eu achei que era a mesma letra, fiquei confuso. Obrigado. Show. Então, essa é a matriz de espalhamento do modelo, do problema. Ela é escrita em termos apenas de parâmetros constantes. As componentes dessa matriz fornecem para a gente, né, os chamados coeficientes de transmissão e reflexão à direita e à esquerda da fronteira. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui que tem algum comentário no chat, alguma pergunta? Não sei. Ou... Não, né? Acho que posso... Deixa eu ver aqui. Pode continuar, não era para interromper, não. Desculpa, Dani. Beleza, está combinado. Show. Então, gente, essa aqui é a matriz de espalhamento em termos dos coeficientes de transmissão e reflexão. E como eu falei para vocês, esses coeficientes vão ser dependentes da frequência e eles vão ser em termos de parâmetros constantes apenas. Tá? E no fim do dia, para ilustrar, eles... desculpa, estou indo para o outro slide. Agora sim. Estava indo para a tela errada, desculpa. Então, gente, no fim do dia, é como se nosso objeto fosse um objeto estático, como é no nosso modelo, né? Mas sem nenhum parâmetro variando no tempo. Aliás, eu esqueci de colocar os outros parâmetros aqui característicos desse modelo, mas tudo bem, eu estou explicando em palavras. Então, o nosso campo ele não vai ser o campo não vai ser perturbado pela presença desse objeto. Tá? As frequências do campo não se alteram, o estado inicial do campo vai permanecer no vácuo, ele não vai ser alterado por esse objeto. Que seria totalmente equivalente a tentar, cara, descreve para a gente o efeito Casimir padrão para uma placa apenas. Você não vai descrever efeito Casimir, né? Você vai calcular a força de Casimir no lado da fronteira, do outro lado da fronteira, essas forças vão se anular, não há força de Casimir para um objeto apenas parado, sim, ou para apenas um objeto parado, estático, sem nenhum parâmetro que varie no tempo. Ou seja, não há condição de contorno aqui que dependa do tempo. Então, é razoável supor, esperar que não se observe nenhum fenômeno característico do efeito Casimir dinâmico. Certo? Por outro lado, o outro termo adicional daquela relação, esse sim é interessante. Por quê? Porque ele guarda aqui, ó, esse Fzinho, eu comento aqui nos slides, né? Mas esse Fzinho no fim do dia é a transformada de Fourier, é o Fourier daquele F de T que eu descrevi anteriormente, que está relacionado com a variação do tempo do parâmetro μ, que é um dos parâmetros de acoplamento do campo com a placa, com o potencial dependente do tempo, né? Vai fazer o papel da placa. Então, esse cara guarda a dinâmica, então, de fato, é um S caligráfico, função de ômega, ômega linha, então ele guarda essa dependência em relação a uma informação que só pode ser obtida através do conhecimento do parâmetro que varia no tempo. J2, aqui, depois eu vou explicar para vocês, é uma matriz também, e aqui a mesma matriz de espalhamento que nós descrevemos anteriormente. Então, esse cara aqui depende apenas de parâmetros constantes, tá? Mas eu acho que razoavelmente deu para acompanhar aqui. Claro que não é minha pretensão explicar com detalhes as contas ou abrir mais as contas, mas pelo menos explicar em gerais o que nós discutimos nesse artigo, né? E esse sim é o termo que é responsável pela simples variação das propriedades materiais desse objeto no tempo, com um objeto mantido fixo o tempo todo, né? Mas com suas propriedades materiais variando no tempo. Aqui, claro, a imagem não me permite fazer isso, mas eu poderia também fazer um esquema de cores aqui para simbolizar que as propriedades materiais desse objeto variam no tempo. Mas a ilustração talvez ela seja suficiente para de fato aqui comentar que o campo, as componentes do campo serão perturbadas ao serem espalhadas, ao interagirem com esse objeto, e a gente vai contabilizar nesses dois semi-espaços partículas, criação de partículas. E já sabemos que é o que o modelo prevê, vai ser uma condição assimétrica. Tá, mas vamos adiante. Essa, como eu contei para vocês, são os nossos... Esse símbolo aqui, gente, mais ou menos é para indicar que são os coeficientes de transmissão na região à direita ou na região à esquerda da placa, ou do potencial que vai fazer o papel de placa aqui para a gente, né, de espelho. S, coeficiente de transmissão, R, de coeficiente de reflexão. Então, já estamos chegando aí no cerne da questão, no tema central desse trabalho. E aqui os parâmetros, como... lembra, esses caras são os componentes da matriz de espalhamento S, né, o S simples, e nota de fato que esses coeficientes dependem da frequência, mas não guardam nenhuma informação sobre a dinâmica, sobre as propriedades materiais variando no tempo.
Mas a combinação desses caras vão produzir resultados bem interessantes para a gente. Tá? Então, está aqui, esses são os coeficientes de transmissão e reflexão, característicos desse problema, e tem uma informação bem interessante. Algumas combinações particulares desses parâmetros vão nos permitir recuperar resultados já encontrados na literatura. Tá? É isso que a gente vai fazer, é basicamente isso que a gente vai brincar agora. Então, nesse nosso modelo de espelho semi-transparente, via Q0, se nós tomarmos o limite do parâmetro Q0, aquele termo que aparece lá no setor cinético da Lagrangiana, indo a zero, nós recuperamos resultados que nós mesmos publicamos recentemente, em 2020, que inclusive foi tema de um dos seminários aqui no grupo, que foi apresentado pelo nosso colega Jefferson Danilo, acho que foi julho de 2021, não sei precisar qual foi exatamente, acho que no mesmo mês, né, uma semana seguinte já estava lá no YouTube. Recomendo vocês assistirem, tá? Vou fazer aqui o comercial. Então, gente, quando nós tomamos o limite desse parâmetro indo a zero, os coeficientes de reflexão e transmissão são modificados dessa maneira, mas nota aqui que o nosso S caligráfico, aquele cara que é responsável por guardar a informação da dinâmica do problema, ele continua sendo diferente de zero. Então, beleza, nós vamos ter aqui... No fim do dia, manter esse cara não nulo pode, no fim do dia, produzir efeito Casimir dinâmico. Tá? Então, já há uma expectativa aqui. Na verdade, já estou antecipando para vocês. A gente recupera o primeiro resultado particular, que nós comentamos no início da apresentação. É um trabalho novo do próprio grupo, publicado em 2020. Fica o convite para a leitura desse trabalho. Eu peguei aqui uma imagem lá, nós comentamos sobre a possibilidade de um objeto inicialmente estático, mas livre para se mover, começar a se mover pela simples interação desse objeto com o vácuo quântico, sendo que esse objeto ele é um objeto assimétrico com propriedades materiais variando no tempo. Só que esse objeto, perceba que ele não dependia do parâmetro Q, daquele termo que modifica o termo cinético da Lagrangiana. Então, o nosso trabalho atual, esse que publicamos esse ano, vai mapear, vai acompanhar de perto, mirar de cerca, né, em espanhol, o que acontece quando a gente mantém esse termo diferente de zero. Tá? Muito bem, gente. Então, fica o convite para vocês, inclusive, assistirem a palestra do Jefferson, que comenta sobre esse artigo aqui para o grupo. Tá? Procura lá depois, lá no YouTube. Então, gente, também nós podemos tomar um outro caso particular, que é quando nós pegamos o parâmetro μ0 tendendo a infinito ou o parâmetro Q0 tendendo a infinito. Tá? Quando você assume valores muito grandes para esses parâmetros, nós vamos recair, e é razoável, avaliando assim, fazendo uma breve inspeção nesses coeficientes, é razoável observar que se você tem um Q muito grande ou um I muito grande, né, esses termos vão ser dominantes sobre os outros e você vai ter um termo, um cara muito grande no denominador. Esse aqui vai a zero, então S é o coeficiente responsável pela transmissão. Coeficiente de transmissão zero, isso quer dizer que nós estamos indo para um caso de espelho perfeitamente refletor. E, de fato, é isso que acontece. Então, a gente demonstra que o coeficiente R, tanto à direita quanto à esquerda da placa, ele vai a -1, que é a condição para um espelho ser perfeitamente refletor. E olha só o que acontece aqui. O nosso parâmetro, o termo que é responsável pela dinâmica do problema vai a zero. Ou seja, fazer esse limite nos permite recuperar a condição de espelho perfeito. Só que como o nosso objeto é um objeto que está estático, que está parado, a gente vai para um objeto parado sem nenhuma dinâmica, sem nenhum parâmetro que varia no tempo. Cara, você vai reproduzir um espelho perfeito que não vai produzir partículas. É o Dirichlet nos dois lados da fronteira. E, de fato, é isso que acontece, é o que eu estou tentando ilustrar. Nós teríamos aqui, não sei se vocês vão recordar, mas lembra que tinha aqui umas fatias com um esquema de cores diferentes para a fatia da esquerda, para a fatia da esquerda. Agora é só uma azulzão, lembrando aí o Paissandu. Então, o que acontece? Aqui nós temos um limite de espelho perfeito que o campo satisfaz a condição de Dirichlet à direita e à esquerda da fronteira. Bom, então é um outro caso particular que eu achei relevante comentar aqui com vocês. E esse também é super interessante. É também um caso de espelho perfeito, só que agora nós pegamos o parâmetro que controla a assimetria do problema, e se nós tomarmos esse parâmetro indo a 1 ou -1, nós iremos também para um caso de espelho perfeito, só que um caso um pouco mais interessante. Nós iremos para o caso que, no limite de espelho perfeito, recai nas chamadas condições de Dirichlet para um lado e Robin generalizado para o outro lado. Perceba que eu só tomei μ igual a zero. Não troquei o parâmetro μ0, não troquei o parâmetro Q0. Então, tomar lambda igual a -1 ou 1 nesse modelo, né, no nosso modelo, recai em um espelho perfeito. Notem, parâmetro de transmissão indo a zero,
Mas os coeficientes de reflexão, nós teremos um coeficiente de reflexão aqui nessa configuração em particular, se não me engano é -1, produz um coeficiente que depende da frequência e dos parâmetros característicos desse problema à esquerda e vai a -1, perdão, na região à direita da fronteira. Ou seja, de fato, nós teremos Dirichlet e, sim, gente, isso aqui é um coeficiente de reflexão, esse coeficiente de reflexão, perdão, que depende desses parâmetros característicos desse problema e, sim, vão guardar alguma relação lá com aqueles parâmetros que podem ser encontrados, por exemplo, no experimento do espelho. Então, isso aqui, no fim do dia, nos permite recair em um outro caso da literatura, é o segundo caso particular que a gente está reproduzindo aqui. Então, é o espelho perfeito, que nesse limite satisfaz a condição de Robin, para essa escolha aqui no lado esquerdo, e Dirichlet no lado direito. Dirichlet no lado direito da placa. Tá bom? Nota que aqui é um Robin generalizado com um parâmetro de Robin, ou com um cara que vai guardar alguma relação com o parâmetro de Robin, dependente do tempo. Tá bom? Foi o nosso resultado de 2014, que eu comentei anteriormente aqui no começo da apresentação. Bom, gente, seguindo, só um minutinho. Outro caso particular também igualmente interessante além de fazer lambda igual a -1 ou +1, que já sabemos vai recair no caso de um espelho perfeito, mas é observar o que acontece se nós tomarmos o parâmetro que 0 igual a 0. Então, nós teremos aqui agora condição, nós iremos recair no caso de espelho perfeito, em que um lado satisfaz ou vai obedecer, vai impor condição de Dirichlet, e o outro, Robin, com parâmetro de Robin independente do tempo. Exatamente os resultados que Silva e Farina, que o Hector e Farina publicaram lá em 2011. Então, a gente também recupera, como caso particular, os resultados dos nossos compadres Hector e Farina. Tá? Então, no modelo deles, nós temos aqui, lá foi tratado apenas o semi-eixo positivo, né? Aqui, como nós temos um espelho assimétrico, então, que nós tínhamos um espelho semi-transparente, no limite de espelho perfeito, né, como o nosso espelho originalmente ele é assimétrico, então nós teremos uma condição de contorno para um lado, outra condição de contorno para o outro lado da fronteira. Só que aqui, quando produzimos Dirichlet num objeto que já é estático, sem nenhuma condição, sem nenhum parâmetro que varia no tempo, não há produção de partículas nesse universo, nessa região. Ao passo que na região à direita pode haver criação de partículas. Bom, mas eu estou comentando casos particulares. Cadê a relação, né, de que um espelho semi-transparente pode, em alguma circunstância, produzir mais partículas que um espelho perfeito, né? São cenas dos próximos slides. Estamos chegando lá. Então, finalmente, vamos aos resultados principais do artigo, né? Então, agora nós vamos comentar sobre o espectro de partículas criadas. Naturalmente, não vou entrar nos detalhes técnicos dessas contas, mas nós seguimos basicamente o mesmo roteiro que Lambré, Jacquel e Renault. Agora eu vi que escreveu o Renault errado, acho que no outro slide. Renault adotaram no trabalho de 96, em que aqui, gente, a notação pode sugerir número total, mas aqui eu estou falando de espectro mesmo, né? Número de partículas por unidade de frequência, tá? Então, estou falando da densidade de partículas criadas, que basicamente vai depender, daqueles campos de saída, uma relação entre os campos de saída com os campos de entrada. No fim do dia, esses caras eles vão guardar a relação com os operadores de criação e aniquilação, que, avaliados no vácuo, sabemos que, se forem contaminados entre si com o vácuo de um outro estado quântico, podem produzir partículas, tá? Mas aí são detalhes técnicos que moram nesse modelo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só para citar os resultados. Acreditem se é verdade, tá? O que eu estou comentando aqui. Então, o que acontece, gente? Nesse modelo, então, nós podemos convenientemente separar um espectro à direita e à esquerda da placa. Esse espectro à direita e à esquerda da placa pode, de maneira genérica, ser escrito dessa maneira, em que ele guarda, notem aqui, a dependência com o parâmetro que varia no tempo, para chamar de definir esse objeto, dos outros parâmetros característicos desse problema, e aqui sobrou para a gente, no fim do dia, o termo de Rzinho, né, que controla a refletividade do espelho. Então, como que mexendo com a refletividade do espelho, nós podemos amplificar ou aumentar, né, para o modelo de espelho semi-transparente, a criação de partículas ser comparada com o espelho perfeito. É isso que a gente vai comentar nos próximos slides. Tá bom? E aqui fica subentendido que a direita e a esquerda são o espectro à direita e à esquerda da fronteira. Tá? Então, perceba que vai mudar apenas aqui, né, no coeficiente, e esses coeficientes, como nós estamos tratando de um espelho assimétrico, eles não são idênticos. Né?
parâmetro, o coeficiente de transmissão à direita tem um formato, o coeficiente de transmissão à esquerda, com essa combinação de parâmetros, vai ter uma outra função característica. Né? Muito bem, gente. Então, nós podemos manipular algebricamente essa expressão para torná-la dessa maneira, que é interessante para cálculo numérico, enfim, para dar sequência aqui no nosso estudo. Então, só por deixar essas relações aqui como lembrete, e eu vou comentar 4 casos bem interessantes, que é o seguinte. Bom, então o nosso espectro, ou seja, a soma do espectro à direita com o espectro à esquerda, avaliado em lambda, com o valor lambda zero fixo, é totalmente equivalente a trocar a esse espectro trocando lambda por menos lambda. Ou seja, na troca de lambda, na mudança de lambda por menos lambda, nós temos uma simetria. O espectro, de fato, ele não vai se alterar. Outro comentário aqui é que o número de partículas, a densidade, o espectro de partículas criadas à direita e à esquerda guarda uma relação entre si. Eles se modificam apenas por um parâmetro, por um fator. E é um fator que é controlado pelo parâmetro lambda zero, que, no fim, que por sua vez, controla a assimetria da placa. Né? Então, se nós brincarmos com esse parâmetro lambda aqui, nós podemos chegar em alguns casos ainda mais particulares. Fora isso que eu já estou apresentando aqui na tela para vocês. Então, o espectro à esquerda com o espectro à direita desse nosso modelo, do nosso modelo, eles se relacionam, eles guardam essa relação entre si e eles se diferem por esse fator. Tá bom? E nota que toda vez que nós tivermos lambda diferente de zero ou lambda diferente de mais ou menos 1, o que eu quero comentar aqui com vocês é lambda zero vai ser um caso particular, que eu já vou comentar com vocês, mas lambda mais ou menos 1 é o limite de espelho perfeito. Então, fora desse limite, nós sempre teremos uma assimetria no espectro de criação de partículas. Ora, o lado esquerdo pode produzir mais partículas, ora, o lado direito pode produzir mais partículas, mas a mensagem que fica para a gente é que a criação do espectro vai ser, de fato, assimétrica. Tudo bem? E aí, bom, o que eu queria comentar, né, se nós fizermos lambda zero igual a zero, se aquele parâmetro que controla a assimetria for desligado, o que nós vamos ter? Um caso de um espelho que produz a mesma quantidade de partículas à direita e à esquerda. Tá? Que é esse resultado que aparece aqui. De fato, se nós voltarmos para a expressão anterior, toma lambda igual a zero, se demonstra que o espectro à esquerda e o espectro à direita apresentam o mesmo valor, apresentam a mesma quantidade. Bom? E, naturalmente, quando tomamos um limite de lambda igual a 1, lambda zero igual a 1, nós temos os casos do espelho perfeito, só que aqui nesse espelho perfeito, um dos lados não deixa de produzir partículas. Já fica subentendido que esse lado que não produz partículas vai cair no caso do espelho perfeito, e, quer dizer, os dois lados vão ser espelhos perfeitos, né? Vão impor condições de contorno de espelho perfeito, mas um lado vai obedecer, por exemplo, lambda zero igual a 1, condição de Dirichlet, no lado esquerdo, condição de Robin com parâmetro de Robin dependente do tempo, no lado direito. Se você trocar por lambda zero igual a menos 1, troca a ordem aqui, o lado direito deixa de produzir partículas, temos Dirichlet do lado direito, Robin do lado direito, Robin generalizado do lado direito e Dirichlet Robin generalizado do lado esquerdo da fronteira e Dirichlet do lado direito da fronteira. Desculpe a confusão. Pois bem, gente. Bom, eu sei que a parte técnica pode ser um pouco mais... Mas, enfim, né? Tipo, eu tenho que comentar. Discutido, então, perceba que só com essas fórmulas, né, com essa apresentação teórica, já mostramos que, de fato, há assimetria na criação de partículas, e que, ora, dependendo da combinação de parâmetros, ora, nós teremos um lado produzindo mais partículas que o outro. Falta só fechar um detalhe, né? Cadê a situação em que um espelho semi-transparente produz mais partículas que um espelho perfeito? Né? Já vamos chegar lá. Então, gente, o que acontece? Podemos também estudar o número total de partículas criadas, basta fazer a integral em todas as frequências, né? De zero infinito do espectro. Então, agora o nosso N caligráfico significa número total. E também nós vamos ter o número total à direita e à esquerda da placa, né? Em que o espectro à direita e o espectro à esquerda são as integrais nas frequências dos espectros de cada lado. Tá? Também nós podemos concluir que o número total, à esquerda e à direita, eles vão ser combinados por um fator multiplicativo. Também vamos observar a mesma simetria para o número total, trocando lambda por menos lambda. E podemos também, já que nós vamos falar de partículas criadas, calcular a energia total dissipada pela variação no tempo das propriedades materiais desse objeto, né, que é basicamente conhecendo o espectro, integrando o produto do espectro com a frequência, em todas as frequências, nós teremos a energia total dissipada pela placa direita, pela placa esquerda, e
podemos chegar a algumas conclusões. Dito isso, gente, a gente pode, então, para finalizar, para partir para uma nova sessão, fazer uma aplicação do que nós discutimos. E, para isso, nós temos que escolher uma particular variação para o parâmetro mid de T, que é o parâmetro que, de fato, controla a propriedade material variando no tempo nesse modelo. E essa escolha, que é uma escolha típica que envolve os problemas de efeito Casimir dinâmico, ela pode, com valores específicos, combinações específicas desses parâmetros, aqui o ômega zero faz o papel da frequência característica, né, da oscilação, da mudança no tempo das propriedades materiais no tempo, quero que ela seja oscilante, né? Tal vai controlar o tempo de duração das mudanças da placa. Não mencionei ainda, não mencionei, mas no efeito Casimir dinâmico, geralmente nós temos um objeto que está estático no passado remoto, num tempo muito distante, né, tendendo a menos infinito. Alguma coisa acontece com esse objeto, seja ele se movimentando, ou como no caso do nosso modelo, as suas propriedades materiais variam no tempo, alguma coisa acontece no sistema e depois de um certo tempo ele volta a ficar estático sem nenhuma propriedade material variando no tempo, ou em repouso, se ele estivesse em movimento antes. Então, o que acontece? Então, durante esse intervalo de tempo, tal, vai ser esse parâmetro que vai controlar o intervalo de tempo dessas mudanças no tempo das propriedades materiais ou do movimento dele, efetivo. Tá bom? Então, se esses parâmetros forem combinados de modo que esse produto seja muito maior que 1, nós teremos o chamado efeito, o limite monocromático. E nesse limite monocromático, foi chamada de... Bom, lembram que... Tudo bem, é muita informação aqui, mas eu vou recordar para vocês que a dinâmica do problema, a taxa, o espectro, ele depende, no fim do dia, da transformada de Fourier desse objeto. E nesse limite monocromático, a transformada de Fourier desse objeto, ele é uma função muito aguda em mais ou menos ômega zero, que é essa frequência característica da oscilação das mudanças no tempo das propriedades materiais desse objeto. Tá bom? Bom, podemos usar esse resultado nas nossas fórmulas pregressas. Nós vamos encontrar alguns casos particulares. Nós temos o espectro para essa particular escolha, né, de mudança no tempo dos parâmetros da placa. Nota que nós temos aqui a expressão para o espectro à direita, para o espectro à esquerda, e essa expressão, como é comum em alguns trabalhos com espelhos perfeitos, né, aqui também no espelho semi-transparente nós temos uma simetria em torno da frequência ômega 0/2, ômega 0/2 do espectro. Tá? Então, um pequeno desvio acima ou uma pequena subtração em torno dessa frequência, ômega 0/2, na metade da frequência característica da variação das propriedades materiais desse objeto, produz um espectro que é simétrico. Ou seja, para alguma combinação, nós vamos voltar a observar aquela parábola bonitinha que, para quem estuda efeito Casimir dinâmico, já fez algum cálculo de efeito Casimir dinâmico, algum estudo prévio, já está acostumado. Tá bom? Bom, pessoal, da mesma maneira, a gente pode relacionar a energia dissipada por esse objeto com o número total de partículas criadas e essa frequência característica. Eu comento isso nesse slide. E eu gostaria de avançar um pouco, até para não alongar muito na apresentação, né, para a análise do número total e, sim, comentar sobre os principais resultados do nosso trabalho. Então, aqui com um código de cores, perceba que eu tenho aqui a expressão do número total. Aliás, desculpem aqui, eu coloquei a expressão do espectro, mas não tem problema, né, para avaliar o número total, que de fato aqui nós estamos analisando o número total parametrizado, né, por esse fator. Então, imagina que eu estou integrando com todas as frequências aqui, tá? Mas o que eu quero guardar é exatamente a relação que nós temos com a refletividade da placa, né? E a combinação desses outros parâmetros que se pode produzir com isso ao fim do dia. Então, nós podemos produzir um gráfico, um esquema de cores aqui, né? Seria um gráfico tridimensional, mas aqui nós escolhemos um esquema de cores, em que essas cores mais quentes ou mais claras representam valores mais altos, os tons mais escuros, valores baixinhos, né? Pequenos, no número total de partículas criadas por esse modelo, por esse espelho semi-transparente, variando o parâmetro lambda zero, variando o parâmetro Q zero e fixando o parâmetro I zero, né? Basicamente aqui, ó. O que acontece, galera? Então, aqui vai entrar aquela transformada de Fourier para aquela combinação em particular. E vamos lá do seguinte, gente. Lembra que eu já comentei com vocês que tomar o limite lambda 0 igual a 1 é recair no caso do espelho perfeito. Tem outras formas de também recair no espelho perfeito, mas o que interessa para a gente agora, nesse momento, é avaliar essa linha. Não sei se aparece para vocês aí na tela, mas temos uma linha tracejada na cor preta aqui, tá? Ao longo de lambda 0 igual a 1. Esse aqui é o limite de espelho perfeito.
Então, todas as outras regiões desse gráfico, enfim, desse diagrama, são contribuições originais desse trabalho. E aí que está o barato, gente. Lembra do comentário que eu fiz agora há pouco? Essa linha tracejada aqui, no fim do dia, representa a máxima refletividade que se pode obter para esse problema, para esse modelo. Ou seja, qualquer linha mais clara, fora da linha tracejada, é indicativo de que o nosso modelo de espelho semitransparente pode produzir mais partículas que o espelho perfeito. Né? Era isso que eu queria comentar com vocês, que eu estou anunciando, fazendo essa expectativa desde lá do começo da apresentação. Então, nota que, de fato, nós temos aqui regiões mais claras, está vendo? Próximo aqui, ou seja, com uma particular combinação do parâmetro Q0. Aqui, claro, gente, são parâmetros arbitrários, eu estou tratando de um modelo de campo escalar em uma mais uma dimensões, tá bom? Mas, dependendo da combinação de parâmetros lambda 0 e Q0, nós teremos, sim, regiões em que se nota claramente, se pode notar que um espelho semitransparente pode produzir mais partículas que um espelho perfeito. Então, é qualquer clarão fora dessa linha tracejada. Tá bom? Esse é um dos nossos principais resultados. E nesse mesmo, aliás, eu estou vendo que está um pouco desviado aqui, tá, gente? Mas eu vou comentar com vocês aqui. Nós podemos recuperar aqueles outros casos que eu comentei anteriormente, que são recuperando os casos que são encontrados na literatura, né? Alguns deles nós trabalhamos em particular. Mas perceba que aqui, ó, gente, o resultado de 2011, do modelo que guardava a relação com conexão com o experimento do SQUID, ele é reproduzido, ele é obtido, e ele corresponde a essa bolinha preta aqui, que na verdade está um pouco desviada, mas seria o espelho perfeito, portanto, lambda 0 igual a 1, e Q0 igual a 0. Né? Eu não quero... esse ponto representa o caso de um espelho perfeito que impõe ao campo escalar, em uma mesma dimensões, condição de Robin com o parâmetro de Robin dependente do tempo. Tá? Então, nosso gráfico, esse diagrama recupera esse resultado identificando esse ponto, esse parâmetro, essa coordenada. Além disso, essa linha tracejada em azul, nota que ela corresponde ao trabalho que nós publicamos em 2020, né? Em que nós temos aqui um espelho assimétrico, só que com esse parâmetro Q0 igual a 0 e o parâmetro lambda, tá vendo? Podemos fixar um valor para o parâmetro 0, variamos o lambda, nós temos aqui, podemos brincar com esse espelho semitransparente, e no nosso modelo atual, os resultados de 2020 são obtidos analisando essa linha tracejada, que nessa imagem deveria estar azul. Não sei se está azul aí para vocês, tá bom? Mas, de qualquer maneira, eu estou ilustrando aqui com palavras, né? Eu acho que deu para pegar aqui a ideia. E, naturalmente, o PRD de 2014, que leva em consideração o parâmetro Q, mas ele é um espelho perfeito, ele é reobtido, né? Avaliando os pontos do nosso modelo ao longo dessa linha tracejada. Tá bom? E, bom, esse talvez é um gráfico também muito interessante, né? É o gráfico do número total relativo, onde nós fazemos a razão entre o número total do nosso modelo e o número total com lambda 0 igual a 1, ou seja, o número total no caso de um espelho perfeito. E qual é o barato desse gráfico? É que nós teremos uma região em que essa razão é igual a 1. Essa região, qualquer valor em que essa razão é igual a 1, quer dizer que o nosso modelo produz, de um espelho semitransparente, produz a mesma quantidade de partículas que o espelho perfeito. E que valores diferentes de 1, né, vão ilustrar para a gente outras regiões nas quais nós podemos observar que um espelho também semitransparente é uma outra maneira de ilustrar, né, o gráfico que nós apresentamos agora há pouco. Qualquer região fora do valor aqui no nosso esquema de cores, aqui, fora desse laranjão aqui, que representa a razão igual a 1, então, se nós tivermos aqui uma região mais clara, mais com um tom amarelo, branco aqui, é o sinal de que o número total de partículas produzidas por um espelho semitransparente pode superar um espelho perfeitamente refletor. E, de fato, é isso que acontece. Nós temos essas regiões aqui, nós temos esses clarões. Notem que as linhas, nós temos essa curva de nível igual a 1, que representa, como eu falei para vocês, o caso do espelho perfeito. E nota que também nós temos essas outras combinações interessantes aqui de parâmetros, né? Essa linha ela deve ser interpretada como sendo a combinação de parâmetros desse problema que reproduz, em que um espelho semitransparente produz a mesma quantidade de partículas que um espelho perfeitamente refletor, que um espelho perfeito. Mas também as mais interessantes são essas regiões de clarões aqui, em que, mais uma vez, a gente pode evidenciar que o nosso modelo de espelho semitransparente produz mais partículas que um espelho perfeito. Né? Boto também, de novo, aqui, chama atenção para os casos particulares que são recuperados aqui na literatura.
A linha tracejada lambda 0 igual a 1 reproduz resultados de um PRD de 2014, que foi feito aqui pelo grupo também. Mais uma vez, esse círculo em lambda 0, em que 0 igual a 0, lambda 0 igual a 1, reproduz o PRD de 2011. E a linha tracejada azul, um trabalho que publicamos recentemente em 2020. Bom, pessoal, então, considerações finais. Então, nós mostramos que o efeito Casimir dinâmico consiste basicamente na criação de partículas através do movimento de objeto no vácuo ou das mudanças no tempo das propriedades materiais do objeto ou do meio em que ele se encontra. Mostramos também que, talvez tenha sido um pouco breve a explicação, mas nós mostramos que um espelho semi-transparente, assimétrico, em movimento, comentamos desse trabalho de 2016 que ele também apresentava uma combinação de parâmetros em que um espelho semi-transparente poderia produzir mais partículas que um espelho transparente. E o nosso trabalho, né, que nós apresentamos esse ano, conclui que mesmo no caso de um espelho parado, fixo, né, com propriedades materiais variando no tempo, esse espelho assimétrico pode produzir uma combinação de parâmetros em que nós podemos notar, sim, que um espelho semi-transparente pode produzir mais partículas que um espelho perfeitamente refletor. Basicamente, era isso que eu queria comentar com vocês. Não sei se eu aluguei demais, essa explicação foi muito longa. Espero que vocês tenham curtido, né? Tenham gostado da apresentação. Fica a sugestão de leitura do nosso artigo completo. Agradeço mais uma vez ao convite do grande Farina, todos os colegas aqui do grupo, e obrigado pela atenção. Bom, muito obrigado, Anderson. Vou pedir aí para o pessoal abrir as câmeras e microfone e uma salva de palmas. Bom, Anderson, eu gostei demais, porque acho que eu sou suspeito, porque eu gosto de efeito Casimir dinâmico. Então, nossa, muito bacana esse trabalho de vocês, essa coisa de produção assimétrica, da partícula que sozinha começa a andar para um lado, né? Porque, enfim, como acho que o Jefferson tinha apresentado. Então, eu gosto muito e pretendo, sim, voltar. A gente tem pendências aí, né, cara? Temos, ser. Um ponto que a gente estava fazendo que deu uma parada, mas realmente você foi muito didático. No início foi muito didático, depois ficou um pouco técnico para quem não é da área, mas ainda assim as ideias sempre com figuras e tal. Achei muito legal. Parabéns. Oi, Larissa. Pode falar, Larissa. Eu não entendi. Foi um excelente seminário. Eu entendi. O que deu. Valeu. Que bom, então. Eu gostei muito. E quem se interessa por Casimir dinâmico, no iniciozinho ali, você falou várias coisas interessantes, fez um histórico também, falou da história do nome, né? Que, aliás, em física isso acontece, né? Várias coisas, sei lá, ressonâncias de Schumann, foi o Tesla que pensou pela primeira vez, e por aí vai, né? E aí o efeito Casimir dinâmico não tem nada a ver com Casimir. Isso me lembrou também uma outra coisa pela qual eu sou meio tarado, que é o vetor de Laplace-Runge-Lenz, que não tem nada a ver com Runge, nem com Lenz, nem com Laplace. Na verdade, o nome ficou esse porque o Pauli, quando resolveu o átomo de hidrogênio em 1926, algebricamente, citou, acho que o Runge, por sua vez, havia citado o Lenz, enfim. E o Laplace entrou na história porque ele trabalhou muito, né, no Tratado de Mecânica dele, de 1799, ele trata com detalhe, mas os caras que fizeram pela primeira vez, introduziram pela primeira vez, foi um tal de Hermann e um dos Bernoulli, o Johann Bernoulli, enfim. E aí, eu acho que seria merecedor mesmo o efeito Moore, né? Mas as coisas são assim. Bom, eu não estou vendo, deixa eu botar aqui a listinha. Quem tiver alguma pergunta pode levantar a mão. Enquanto não tem mão levantada, eu queria só fazer uma ou duas perguntas e comentários, que é o seguinte: é muito interessante essa coisa de menos refletor, ou seja, quanto mais transparente, maior o efeito Casimir. E aí eu fiquei grilado, não, achei incrível, mas isso deve ser uma dependência não monotônica, né? Porque se você... Estou pensando alto, posso estar falando besteira. Se você continua
botando cada vez mais transparente, chega uma hora que não tem mais espelho. Se não tem mais espelho, não tem efeito Casimir dinâmico. Correto. Então, existe algum... Quer dizer, é uma coisa não monotônica com a refletividade, né? Você vai diminuindo a refletividade, aumenta lá a criação, mas em algum momento tem que voltar a cair, né? Ou não? Ou eu não Correto. entendi alguma coisa? Exatamente. Isso a gente não comenta, não comentei aqui na apresentação, mas de fato isso acontece. Nos nossos, deixa eu voltar aqui alguns slides, nos nossos diagramas, aqui de fato a gente não especificou, mas é uma escolha particular de M0, do parâmetro que um dos parâmetros que controla a refletividade também, né? E se de fato esse parâmetro M0 cada vez assumir valores maiores, de fato a gente vai cair de fato a gente começa a aumentar começa a aumentar de maneira muito efetiva a transparência e não há mais, não se percebe mais, o campo não percebe mais esse espelho, né? Eu só não coloquei aqui na apresentação, mas no artigo nós comentamos isso. De fato, né, quando você tem um I0 tão grande quanto você queira, a gente começa, os efeitos de transparência começam a ser dominantes e um espelho transparente, né, altas frequências, então a gente não tem efeito Casimir dinâmico. Isso mesmo. Eu acho isso muito legal. Eu gosto de coisas não monotônicas, que aí você tem que tentar interpretar de alguma maneira. Então, seria legal, assim, talvez depois, para outras apresentações, ter algum gráfico desse que passa por um máximo, enfim, alguma coisa assim. Bom, eu estou vendo a mão da Patrícia, eu vou passar para a Patrícia, depois, se não tiver ninguém, eu volto a fazer mais uma pergunta, tá? Mas, cara, adorei o seminário, viu? É desses que eu vou consultar para relembrar várias coisas muito interessantes. Patrícia, valeu, por favor. Oi, Anderson, tudo bem? Oi, Patrícia. Muito legal o seu seminário. Eu tenho duas perguntas, provavelmente bem inocentes de quem não entende muita coisa de Casimir dinâmico. A primeira delas é relacionada ao que você estava falando bem lá no início, que você estava falando que, assim, que tanto faz, em princípio, você poder, teoricamente, pelo menos, observar Casimir dinâmico, tanto vendo pela mudança das propriedades do material, quanto mexendo esse material. A minha pergunta é se... Eu sei que você falou que mexer o material tem implicações práticas enroladas, mas a minha pergunta é se, pelo menos teoricamente, faz sentido e se poderia até ser, enfim, bom, né, positivo de certa forma, misturar as duas coisas. Ou seja, eu mexo o material e eu troco as propriedades dele ao mesmo tempo, de modo que, sei lá, eu podia ter uma combinação dessas duas coisas, uma ressonância ou alguma coisa assim, de modo que eu pudesse ter, sei lá, mais emissão de partículas, né? Mesmo que experimentalmente talvez essa não seja a melhor prática. E a minha outra pergunta é em relação à dimensão dos objetos. Se, em geral, são espelhos, né? Então são objetos de espessura desprezível e tal. Como é que eu colocaria a espessura nesses sistemas? Enfim, que tipo de implicação isso teria? Bom, obrigado pelas perguntas, Patrícia. De fato, nós temos, inclusive, um modelo, vamos dizer assim, um modelo que nós publicamos em 2015, que a gente trabalha com campo escalar e lá nesse modelo a gente faz espelho perfeito, mas lá esse espelho perfeito ele é um espelho que está em movimento e que também suas propriedades materiais variam no tempo, né? Só que ele é perfeitamente refletor, né? Então há um pequeno comprimento de penetração do campo na placa, porque ali a gente está colocando Robin com parâmetro de Robin independente do tempo. Então, por algum intervalo de tempo, há um comprimento de penetração característico do campo na placa, mas é reflexão total, né? A gente tem um trabalho em 2015 que, de fato, acontece exatamente como isso que você comentou. Há um efeito de interferência, inclusive, né? E essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Na construtiva, nós temos amplificação do número de partículas criadas. Aqui, nós podemos fazer, eu acho que o Jefferson ou o Alessandro já apresentaram, acho que algum passo a quadro desses, ou no Norte e Nordeste, não lembro agora com precisão, mas também temos, acho que já temos um modelo, ou está em alguma gaveta aqui dos trabalhos do grupo, né? Esse mesmo problema sobre a perspectiva de espelhos semi-transparentes, né? Já que a gente já tem esse feeling de que existem algumas combinações, né, de parâmetros que em espelhos semi-transparentes amplificam, né, aumentam a criação de partículas,
Acontece, então, se nós temos agora já esse conhecimento de outros trabalhos, que é um espelho perfeito com propriedade material no tempo e semi-transparente, será que aumenta ainda mais a criação de partículas? Temos sim, já temos alguma discussão a respeito, tudo bem teórica, né, sem ainda muito apelo experimental, mas nesse trabalho mesmo que nós publicamos agora, de 2020. O de 2020, nós chegamos até a Bradio, que eu comentei lá no começo da Catarina Bradio, que eu comentei no começo da apresentação, né, chegou a nos escrever comentando de um trabalho que eles tinham feito que lembrava um pouco o que a gente estava propondo, isso quando ele estava lá no Archive, no trabalho de 2020. Pediu para a gente lembrar, né, de citá-la e tudo mais, e ela comenta, e a gente até tentou se comunicar com ela, né, para saber se seria possível, factível, algum experimento com base no modelo que a gente estava propondo. E chegamos a nos comunicar também com o Schneider, que foi um desses caras que eu citei, né, que teve uma observação do efeito Casimir dinâmico. Aí eu talvez não consiga responder a sua segunda pergunta, Patrícia, mas de fato realmente que são modelos, né, menos idealizados, mas ainda não, né, precisamos incluir mais dados realísticos, né, como espessura, como talvez meios dielétricos, não sei. Mas, bom, a gente não pensou ainda a respeito, não saberia te dizer com precisão ainda, né, como fazer isso, né? Não deixa de ser, claro, interessante, porque, de fato, quanto mais próximo, né, de modelos realísticos, né, mais interessante, né, e factível, talvez, de reproduzir, ainda que seja, né, em modelos análogos, né, experimentalmente, esses efeitos teóricos é super interessante. Entendi. Eu tinha pensado na questão da espessura também até por uma questão, sei lá, talvez mais uma vez inocente, de transformar o material em algo mais resistente à movimentação, sabe? Se você der um pouco mais de, sei lá, de densidade para ele, alguma coisa que seja assim. Foi até mais por isso também, assim, meio que como um caminho para tentar tornar possível a movimentação do material. Agora, um outro comentário, isso está numa gaveta aqui do escritório para estudar com mais carinho, mas tem já alguns grupos, inclusive na nomenclatura atual da comunidade de efeito Casimir dinâmico, há os que preferem chamar, né, modelos análogos, há os que preferem chamar de modelos de efeito Casimir dinâmico mecânicos, né, que se não propõem um experimento, pelas mesmas razões que eu expus inicialmente na apresentação, não propõe um experimento para vibrar mecanicamente um espelho físico, mas que, fazendo um espelho físico vibrar, produzir um efeito indireto, um efeito em cadeia, um efeito em sequência, esse sim factível de ser observado no laboratório, que pode dar uma luz de uma observação indireta do efeito Casimir dinâmico a partir de um processo mecânico, né? Já existem sim, alguns trabalhos na literatura dedicados a grupos na Itália, na própria Argentina, mas eu estou devendo esse estudo, eu quero estudar com um pouco mais carinho para, inclusive, quem sabe, surgir alguma ideia para contribuir, né, para a comunidade que está fazendo. Mas é interessante, não sei, podemos pensar a respeito. Né? Entendi, muito legal. Obrigada. Ainda não pensei. Né? Valeu. Farina, seu microfone está desligado. Eu desligo porque senão a Patrícia me dá bronca, né? Porque tem alguma reverberação aqui no meu computador, aí eu tenho que desligar para não levar para o chão de orelha. Patrícia, excelentes perguntas, ótimas perguntas e ótimas respostas também, viu, Anderson? Eu vou só fazer mais uma pergunta ligada a possíveis experimentos, sei lá. Vocês já pensaram em o que seria um modelo análogo para criar fazer essa criação assimétrica de partículas? O que seria um modelo? Vocês chegaram a pensar em um modelo análogo? É simplesmente botar, sei lá, duas fatias diferentes e iluminar dos dois lados, ou sei lá, se vocês têm alguma ideia de o que poderia ser feito? Particularmente não, e a gente não conseguimos avançar na comunicação com o Schneider, né? Mas na eletrodinâmica quântica dos circuitos, eu acredito que o principal empecilho é, cara, você está falando de circuitos supercondutores, cara, talvez você já esteja ali muito próximo de um espelho, ou razoavelmente um espelho perfeito, e a gente está falando de espelho semi-transparente, então como relacionar essas coisas, né? Mas, inocentemente, chegamos a nos comunicar, perguntar para ele a respeito, né?
E ele comentou algo que nos deu a entender de que seria possível, sim, o SQUID, que foi utilizado lá nos experimentos, né, da primeira observação do efeito caseirodinâmico, ter algum deslocamento que pudesse ser mensurado. E, bom, a gente, como disse, a gente não avançou na comunicação, mas ele deu a entender de que se poderia fazer algo lá com eletrodinâmica quântica de circuitos, mas como não tivemos avanço, eu não vou conseguir reproduzir algo factível. Então, mas concretamente não chegamos a experimentar, a pensar a respeito, perdão, de experimentos. Pelo menos eu não recordo agora, né? Não sei se alguns colaboradores estão aqui para comentar a respeito, mas não sei, tem que pensar ainda a respeito. Vê se faz sentido, vou só para terminar aqui. Lembra que a gente tinha pensado em botar grafeno e aplicar o campo magnético variável. Sim. Porque o grafeno responde e tal, e aí seria, por exemplo, um modelo análogo em que o grafeno está parado, mas você tem propriedades eletromagnéticas variando com o tempo. Uhum. Será que se você puser uma folha de grafeno com uma folha de um material da família do grafeno, um siliceno, sei lá o quê, que responde diferentemente, e aí com o mesmo campo magnético, cruzando tanto o grafeno quanto esse outro material, como as respostas são diferentes, isso poderia talvez criar uma coisa assimétrica, um modelo análogo assimétrico controlado por um campo magnético? Faz sentido o que eu falei? Faz sentido, sim. A gente teria, como o que eu apresentei aqui é um modelo unidimensional, né, uma mais uma dimensões, a gente teria que reconstruir esses resultados para um modelo tridimensional. Né? Acho que seria o primeiro, que é um velho exercício, né, que a gente está tentando fazer, inclusive, no caso do espelho perfeito. Né? Mas acredito que seguiria. Sim, eu acredito que seja factível, sim, pai. Entendi. Bem interessante, inclusive, uma excelente ideia. Então, anota aí para ser assunto da nossa volta lá daquele grupo. Quando terminar o recesso, né? Vamos deixar parar o recesso. Beleza. Gente, eu não estou vendo mais mãozinhas e muita gente teve que sair, viu? No chat, no bate-papo, Anderson. Todo mundo parabenizou e várias pessoas disseram que tinham que sair por causa de horário. E eu mesmo também hoje estou muito enrolado com o horário. Então, mesmo com pouca gente, eu vou pedir para uma nova salva de palmas aí. Vamos abrir uma salva de palmas novamente aí para o Anderson. Muito bom, cara. Foi muito bom, foi excelente. Muito bom mesmo. Eu acredito que várias pessoas que não puderam vir, o Lucas viajou para a Alemanha para fazer doutorado lá, enfim. Então, houve pessoas tendo prova, por isso que alguns alunos não puderam vir, mas eu acredito que muita gente vai ver o seu seminário. E a parte inicial foi muito bacana, e depois ficou, para mim foi ótimo, mas foi um pouco mais técnico. De qualquer maneira, está de parabéns. E sempre que estudar alguma coisa nova aí nesse assunto, cara, fica aqui já o convite para falar de novo sobre essas coisas todas. Maravilha. Eu agradeço aí a atenção, o convite, pessoal, e estamos juntos aí.